Olá, turma! De volta com o nosso curso Matemática do Ensino Básico aplicado a problemas do mundo real, retomando o estudo e a discussão sobre funções. Nós iremos discutir na aula de hoje um problema, considerado o problema gerador das funções exponenciais. Sempre lembrando que, inicialmente, nós definimos função como uma regra matemática que permite relacionar grandezas variáveis. E aí, quando nós estamos no universo das funções, a gente percebe claramente a conexão da matemática com diversas outras áreas do conhecimento. Você consegue observar a matemática penetrando na química, penetrando na física, na biologia, na geografia, sempre relacionando grandezas variáveis. E, conceitualmente, o ente matemático, o ramo da matemática que consegue executar bem enquanto linguagem essa relação entre grandezas variáveis são as funções. E, obviamente, que cada função ela tem sua propriedade, tem seu acervo teórico. Então, a estrutura teórica das funções permite que a gente possa identificar, num determinado problema, qual é a função que está implícita, qual a função que melhor se enquadra na resolução daquele problema. Ok? Então, vamos pensar esse problema para que a gente compreenda como uma função pode ser gerada a partir dele. Certo, turma? Então, pensemos. Uma piscina tem capacidade para 100 metros cúbicos de água. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Portanto, o volume total é de 100 mil litros. Quando a piscina está completamente cheia, é colocado 1 kg de cloro na piscina. Água pura sem cloro continua a ser colocada na piscina a uma vazão constante, sendo o excesso de água eliminado através de um ladrão. Então, inicialmente, o volume está completo, o volume é total. Eles colocam mais água, só que esse excesso, para que não transborde, é eliminado através de um ladrão. Tá certo? Então, havia 1 kg de cloro na piscina, só que após a eliminação, percebam, depois de 1 hora, um teste revela que ainda restam 900 gramas de cloro na piscina. Em posse disso, determine. Então, vejam, turma. A partir da retirada, da eliminação da água, obviamente que nessa saída foram eliminados juntos água e cloro. Então, de 1 kg que havia inicialmente, em todo o volume da piscina, 100 gramas escaparam. 100 gramas foram eliminados. Então, depois de 1 hora, só restaram 900 gramas de cloro na piscina. Aí ele pergunta na letra A: que quantidade de cloro restará na piscina 2 horas após sua colocação? Essa pergunta por si só já revela a necessidade de pensarmos uma função que possa representar bem a matemática, porque ele está relacionando aqui claramente duas grandezas variáveis. A quantidade de cloro varia, porque ela vai mudando com o tempo, em função do tempo. Então, a cada hora que se passa, a quantidade de cloro vai mudando, ou seja, vai diminuindo. O tempo aumenta e a quantidade diminui. Então, claramente, você tem uma relação de duas grandezas variáveis. E aí, em outras palavras, ele já chama a atenção para a ideia de utilizarmos uma função para resolver esse problema. Mas, de repente, a gente pode até pensar a resposta da letra A sem necessariamente falar ainda na função específica, ok? Agora, inevitavelmente, lembrando do que nós vimos nas funções afim, onde a taxa de variação absoluta é constante, percebam que aqui nós somos induzidos a pensar da seguinte forma: se em 1 hora 100 gramas forem eliminados, em 2 horas, quantos gramas serão eliminados? Razoavelmente pensaríamos em 200, concordam? A cada hora escapam 100, a cada hora escapam 100. Mas é muito importante a gente observar, turma, e tentar imaginar outro raciocínio a partir dessa junção, desses volumes e quantidades que estão na piscina. Porque percebam, quando eu elimino a partir desse dispositivo, não vai sair só cloro, não vai sair só água.
Na verdade, há uma disputa, né? Uma competição na hora da fuga, porque está saindo junto água e cloro, concordam? E aí é muito importante a gente respeitar, tá certo? E reconhecer que a quantidade de cloro ela é um percentual muito pequeno comparado a todo o volume de piscina, todo o volume de água da piscina. E eles continuam colocando água pura, né? Então, a cada hora que vai se passando, o cloro ele vai ficando em maior desvantagem na hora da saída, tá certo? Por quê? Porque mais água pura está sendo colocada e menos cloro está ficando. Havia 1.000 gramas, depois 900, com certeza depois de uma hora uma quantidade menor. Então é muito importante a gente preservar essa relação entre o que tem de cloro e o que tem de água. Para a gente observar que não seria razoável pensar que se em uma hora 100 gramas foram eliminados, em uma hora mais 100 gramas de novo serão eliminados. Porque não seria razoável pensar assim. Porque na segunda hora você terá menos cloro e a mesma quantidade de água. Concordam? E a água ela vai se colocando em maior percentual comparado à quantidade de cloro. Então não é simples e trivial pensar que toda hora 100 gramas serão eliminados. Nesse caso, turma, nós seremos obrigados a imaginar uma taxa de eliminação constante, mas não uma taxa absoluta, e sim uma taxa relativa, certo? Porque devemos levar muito em consideração a quantidade de cloro que vai ficando e a quantidade de água que está sendo colocada, tá certo? Então a gente escreve o seguinte: é razoável pensarmos que todo o cloro esteja disperso, claro, de forma homogênea em todo o volume da piscina. Ou seja, nessa eliminação, a gente garante que vai sair cloro, porque tem cloro espalhado em toda a piscina. E aí a gente escreve o seguinte: considerando que existe em uma hora, tivemos a redução de 100 gramas, deduzimos então que será constante não a taxa absoluta, e sim a relativa. Então, se perdeu 10% do que havia inicialmente, aqui 100 gramas foram eliminados e havia 1.000 gramas. Então, a gente vai, na verdade, nos concentrar nessa taxa relativa constante. E pensar o seguinte: depois de uma hora, foram eliminados 10%. Então, restaram 90%. Se restaram 90%, a quantidade que ficou é 1.000 vezes 0,9, ou seja, 90%. Se você elimina 10%, então ficam 90%. Então ficaram 900 gramas. E é de se esperar que isso aconteça também na segunda hora. Na segunda hora, nós vamos ter mais 10% eliminados. Então vai ficar 90%. Então você vai multiplicar o que ficou por 90% de novo, ou seja, por 0,9. Então depois de 2 horas, nós teríamos 1.000 vezes 0,9 ao quadrado, que vai dar 810 gramas. Então depois de 2 horas, nós teremos um total de 810 gramas de cloro na piscina. Então, percebam que a gente saiu daquele raciocínio de taxa absoluta constante para taxa relativa. Então, é de se esperar que nós teremos a cada hora não 100 gramas eliminados, mas sim 10% do que havia anteriormente. Tá massa, turma? Então, já percebam essa diferença de pensar o problema do ponto de vista das funções afim e já pensar numa outra saída, até por conta da natureza do enunciado. Ele pede na letra B 3 horas depois. É análogo. Se a cada hora você vai perdendo 10%, então sempre vai ficando 90%. Se vai ficando 90%, você vai sempre multiplicando por 0,9. E aí surgem fatores iguais. Vezes 0,9, vezes 0,9, vezes 0,9. E a quantidade de fatores 0,9 que vai aparecer vai depender do tempo. Depois de uma hora, multiplica por 0,9 uma vez. Depois de 2 horas, 2 vezes. E depois de 3 horas,
3 vezes. Então, após 3 horas, haverá 1000 que multiplica 0,9 ao cubo. Ou seja, um total de 729 gramas de cloro. Tá certo? E a pergunta da letra C é a pergunta que finalmente nos faz entender a função que está por trás do problema, a função que está implícita. Ele pergunta, depois de T horas, qual a quantidade de cloro que haverá? Ora, se eu vou multiplicando por 0,9 várias vezes, porque sempre vai perdendo 10% e vai ficando 90%, então depois de T horas, eu vou precisar multiplicar 0,9 T vezes. Pela definição de potenciação, nós teremos 1000 que multiplica 0,9 elevado a T. Então, essa é a função que responde a esse problema, ou seja, que vai me dar a quantidade de cloro em função do tempo em horas. E essa função, claramente, turma, pela escrita, pela expressão que aparece, ela é chamada de função exponencial. Então, percebam que a gente gerou, a partir do enunciado, uma função que traduz matematicamente essa relação entre as grandezas, e essa função ela é uma função para nós, nesse curso, inédita, que a gente não havia estudado ainda. É a função exponencial. Mas que, de certa forma, vocês já percebem a relação e a peculiaridade que ela tem diante dos problemas. Ela vai sempre modelar problemas onde a gente perceber que haverá taxa relativa constante, taxa percentual constante, e não mais taxa absoluta. Ok, turma? Então, a gente espera que vocês tenham compreendido bem e na próxima aula a gente vai se deparar com um outro problema, tá certo? Então, até lá.